Quem superou a semana passada vai poder aproveitar alguns bons momentos dessa próxima semana, do dia 11 ao dia 17. Bom, vamos falar dessa semana que começa ainda um pouco estranha no domingo, né? Vai ter alguns períodos longos com a lua fora de curso, mas em contrapartida da semana passada, alguns bons momentos, como Vênus vai ter um aspecto legal com Saturno, Sol também, Vênus também muda de signo e alivia um pouco toda a tensão que nós vivemos na semana passada, especialmente no sábado, dia 10, ali com aquele ataque múltiplo a Júpiter. Mas vamos ver aqui então, já com esse spoiler aí, como será a semana. E aproveita o comecinho aqui para dar aqueles recadinhos aqui do YouTube. Verifica se você está inscrito no canal e se não estiver, se inscreva. Verifica também se está com o sininho ativado. Aproveita o momento aí para ativar o sininho. Convido todos vocês que gostam de astrologia para a sessão de membros. E eu lembro que na sessão de membros a abordagem é técnica de astrologia tradicional, tá? É interessante para quem gosta de estudar astrologia. Para estudar, eu também tenho os cursos da plataforma EAD. Então, ali sim tem plano de aulas, ali é para formação e complemento do conhecimento. Acesse a plataforma aprenderastrologia.com.br e ainda tem desconto de 50%, ainda está ativo. Algumas pessoas me pediram, mantive. É só pegar esse código que aparece aqui e você aplica no carrinho de compras onde tem a palavra cupom. É só clicar em cima da palavra que abre o campo para você colocar esse código do 50 off. E também me acompanhe lá pelo Instagram, eu posto também algumas coisas técnicas, né, de astrologia tradicional. E vamos que vamos. Bom, um livro A Grande Introdução, do Abu Machar, que eu lancei agora, esgotou essa primeira tiragem que eu fiz. Vamos ter reposição agora no final de janeiro. E um pouco antes, já agora aqui em torno do dia 20, a reposição da antologia do Valence também. Então, fica atento, você que quer adquirir os livros, que é no meu site astrologiaclassica.com.br. Mas eu aviso vocês, tá bom? Bom, e vamos então para esta semana. Aproveita também, me ajuda muito, curtir aqui o vídeo, deixar o seu comentário. E hypar, tem um botãozinho do hypar, né? Pode tanto arrastar ali, como tem um botãozinho ali. Naquela linha onde tem o curtir ali e tal, tem um botão do hypar, me ajuda bastante aqui na divulgação do canal. Bom, nós vamos iniciar a semana ainda com a lua no signo de Libra, porque vocês que acompanham aqui diariamente sabem que, né, já viram que eu falei que no sábado, depois do bombardeio ao Júpiter, a lua encerra os aspectos bem no meio da tarde, na quadratura com Vênus, e fica fora de curso em Libra. A lua vai ingressar em Escorpião no domingo, 7h55 da manhã. Bom, o Escorpião é o ponto da queda da lua, não é assim saudável. E olha só, a lua ingressa aqui em Escorpião sem aspecto nenhum. O primeiro aspecto da lua, quando ela estiver um pouco mais à frente, ela vai chegando a um sextil com Mercúrio. Mas como esse sextil ele vai ser só na segunda-feira, no começo da noite, às 18h44, demora um pouquinho, basicamente um dia depois que a lua ingressar aqui em Escorpião. Nós vamos começar a perceber a influência do sextil na segunda, ali na virada, né, do domingo para a segunda ali, tá? Na madrugada da segunda-feira a gente já começa a perceber. Por isso, o domingo não fica interessante para as iniciativas pelo fato da lua estar fora de curso, também porque ela está na queda. Agora, pensando assim no fator do humor, quando a lua está em Escorpião, não é um quadro agradável, é um ponto de debilidade da lua, né? Como eu falei para vocês aqui, a queda da lua. E por isso, assim, em termos de ânimo, né, diversão e entretenimento, não é das melhores configurações, tá? Também a gente tem Vênus, que é um benéfico, se afastando ainda da combustão, tá combusto ainda aqui. E o Júpiter ainda se livrando das oposições. Então, o domingo não vem assim super animado, ele pode ser mais fechadão, meio concentrado, não é exatamente um dia divertido. Agora, se você tiver que realizar atividades mais cotidianas que dependam de aprofundamento, centramento, a capacidade mais analítica, de pensamento, assim, pode até aproveitar um pouco, porque o perfil de lua em Escorpião é bem profundo. E como o Mercúrio também, que é um planeta assim, bem cotidiano, está em Capricórnio, que é mais centrado também, o dia pode fluir um pouco mais assim no sentido de coisas simples, mais fechadas, né, nesse campo, certo? Então, no domingo, gente, é só isso, 7h55, lua em Escorpião.
E como eu falei para vocês, longos períodos com a lua fora de curso. Na segunda-feira, dia 12, então nós temos às 18h44 a lua chegando ao aspecto com Mercúrio. É um aspecto muito leve. Para a lua mesmo não é muito bom, né? Ela já está bem prejudicada aqui na queda e aqui é a detrimento da lua. Mas o aspecto é leve e para esses astros cotidianos pode ser interessante para atividades técnicas, organizacionais, estratégicas, estudos, concertos, reparos. Aliás, gente, nós vamos pegar entre segunda e terça esse perfil realmente assim produtivo, cotidiano, com uma habilidade mais técnica e racional, bem simples mesmo, né? Então acaba sendo interessante. Podemos até aproveitar um pouquinho no sentido criativo. E vamos perceber então basicamente o dia útil todo, né? Porque o aspecto perfeito é às 18h44, então desde o começo do dia a gente vai sentindo cada vez mais essa influência aumentando. Ali é bem simples. Pode ser interessante também para burocracias menores, né? Essas coisas documentais. Bom, é o início do ano, mês de janeiro, principalmente agora, já na segunda semana, já começa a entrar, né, no ritmo do ano mesmo com essas coisas cotidianas. Para quem tem filho, volta às aulas, para quem está voltando de férias, né, volta para o campo produtivo, e é isso. Depois desse sextil, a lua tem um aspecto com Júpiter, agradável, é um aspecto de trígono, e será à noite 23h46, para encerrar o dia. Então ela vem desse aspecto bom aqui, né, com Mercúrio, e segue para o outro. Esse para a lua é bem melhor, porque o Júpiter está no ponto onde ela tem força. Ele é relaxante, tem uma característica um pouco mais interessante para a pacificação, para os temas místicos, holísticos, processo criativo e fator de fertilidade muito bom, senso de justiça, indulgência, atividades beneficentes, também tudo muito legal. E acaba sendo interessante essa configuração. Como depois a Lua vai tendo uma sequência ainda de aspectos com esses pontos em Capricórnio, e lá na frente ela chega ao trígono a Saturno também, ela acaba ativando de novo esse triângulo. Lembra, eu já falei em algumas semanas anteriores que o trígono entre o Saturno e Júpiter, mesmo sendo já separativo, ele acaba sendo relembrado, vamos dizer, toda vez que a Lua ativa um dos dois em aspectos de trígono. Então acaba sendo um final bem interessante, relaxante, ele é calmo e leva a sequência dessa calmaria ainda para terça-feira. Depois desse momento, a Lua vai seguir para o sextil a Marte. O sextil a Marte, ele será exatamente na madrugada da terça, 4h43. Mas quem estiver acordado, trabalhando, enfim, né, ou em uma outra região confuso, diferente, talvez perceba mais. Sextil não é um aspecto muito forte, mas assim, nós temos aqui Marte exaltado e a Lua está no domicílio noturno de Marte. Então, mesmo sendo um aspecto leve, ele cria uma facilidade estratégica. O que precisamos ter atenção é que depois que o Sol passa, né, pela conjunção com Marte, passou na última sexta-feira, ele acaba ficando combusto de novo. O Sol se afasta bastante dele para se livrar da combustão. Mas a natureza do aspecto é boa e nós vamos perceber essa facilidade estratégica, vamos dizer. Ela também é um pouco interessante para o plano produtivo. Se você trabalha durante a madrugada, vai perceber facilidade. Atinge o alvo, resolve as coisas, para resolver problemas muito interessante, uma característica muito boa. E em seguida vem com o sextil ao Sol, que está ali logo ao lado. Não é tão legal quanto o sextil com Marte, porque beneficia bastante Marte, e o Sol não tem muito benefício aqui onde a Lua está, mas devido à natureza fácil do aspecto, eu penso na manutenção de clima produtivo e clima simples. Fica calma a influência ainda para a madrugada da terça. O sextil entre Lua e Sol é às 6h48, já no início da manhã. Calma. Leva ainda esse potencial legal, porque a Lua vem para um sextil com Vênus agora. Olha, o sextil entre dois astros de natureza mais né, femininos, e acaba facilitando também para o mundo feminino, e ele não é exatamente festivo, porque para Vênus também aqui onde a Lua está não é muito bom. Mas o aspecto é leve, ele é interessante então para melhorias estéticas, pode ser interessante até para algumas coisas no sentido de investimento, do uso do dinheiro e atendimento de algumas satisfações,
mas não de forma muito exagerada pelo fato das recepções não serem boas. A Lua está num ponto onde Vênus tem um detrimento e Vênus está num ponto onde a Lua tem um detrimento. É interessante para o mundo feminino, para o mundo estético, para o plano das artes, processo artesanal, mas de uma forma cautelosa, vamos dizer. Nada de muito excesso. Não é festiva, não é alegre, não é despojado, não é uma grande alegria. Esses signos têm uma natureza mais centrada. Bom, depois do sextil com Vênus, aí a Lua chega ao trígono a Saturno. E também não é assim super empolgante nem para Saturno e nem para a Lua, mas é mediano, né? Mas é um trígono e os trígonos são fortes, e como a Lua tem essa representação de passo diário, de clima diário, é sempre bom quando a Lua tem um aspecto bom, um trígono, um sextil, porque mantém um clima satisfatório. Aqui, principalmente, como os signos são da água e eles têm frieza, é mais interessante para as atividades de aprofundamento, para estudos mais complexos, para o processo criativo, as atividades do campo religioso, do campo místico. Pega bem esse perfil de aprofundamento. Então, pode ser um dia interessante para as atividades mais complexas, que precisem, né, dessa característica de ir mais a fundo. Isso vai ser no meio da tarde. Então, a sequência de aspectos favoráveis da Lua vem da terça o dia todo, desde a virada, né? Desde o início mesmo, meia-noite já vem legal, 14h32. E depois disso, a Lua vai ficar um pouco fora de curso, tá? Então, nós vamos pegar das 14h32 até as 20h34 com a Lua fora de curso. Então, a terça, ela é legal até esse período para as iniciativas. É segura, principalmente esse trígono com Saturno, ele tem um perfil de segurança. Logo ali, né, do ladinho de Saturno, exatamente no horário do trígono, 14h32, olha, tem o lote da fortuna, o que acaba trazendo bastante prosperidade, né, para as iniciativas relacionadas a esse momento, né, esse período do dia aqui. Então, muito interessante. Lógico que eu tô pegando aqui uma carta que eu calculo sempre para Brasília, né, que é capital do país, traz um reflexo geral, mas não vai variar tanto assim o ascendente, e o lote da fortuna tende a ficar próximo ali. Mas muito interessante. Então, um trígono para fechar os aspectos da Lua na terça, e aí a Lua mantém ainda um fluxo centrado, fechado, com um ritmo assim calmo, com um ritmo meio parado, né, transitando ainda em Escorpião, e ela ingressa em Sagitário 20h34 da terça-feira, dia 13. Movimenta bastante o clima. Então, sempre tem em mente, quando a gente faz essa análise aqui, no sentido eletivo, tá? É no sentido de escolha de momentos para iniciativas. Não é previsão para o mundo, nem para o seu mapa natal. É para você entender o fluxo do ritmo do céu e quais são os bons e os maus momentos, tá? Quando a Lua ingressa em Sagitário, ela acrescenta mais ânimo, é um signo do fogo, mas a Lua não tem muita força aqui, ó. Ela vai ter só aqui de 10 a 20 graus de Sagitário, um pouquinho de força. Então ela vem muito agitada, e às vezes isso pode ser uma indicação um pouco de imprevisibilidade. E o que vai acontecer, gente? Estando em Sagitário, o único aspecto que a Lua terá será uma quadratura com Saturno, porque os planetas estão todos aqui em Capricórnio e em Câncer, que são signos onde a Lua em Sagitário não tem aspecto, não chega a nenhum aspecto. Então ela vai ter só a quadratura com Saturno em Peixes, que está em 27. Então nós estamos falando da terça-feira, dia 13 à noite, 20h34, e a quadratura Lua-Saturno será na sexta-feira, 13h17. Então, nós vamos passar a quarta-feira com a Lua sem aspectos. E ela vai começando depois, ela ingressa na terça 20h34. Então, quando for na virada para quarta-feira, ela vai começando a se aproximar de quadraturas aos nodos lunares. Então, tem o fato da Lua não ter nenhum aspecto com o planeta e o fato dela simultaneamente estar na quadratura com os nodos lunares. E isso vai fazendo com que a quarta-feira acabe não sendo um dia também exatamente favorável para as iniciativas, tá? Não vai pegar nenhum favorecimento. Bom, é uma conjuntura que de todas as formas acaba sendo atrapalhada, não tem nenhum ponto que ameniza. O fato da Lua ingressar num signo onde ela não tem força, um signo do fogo que é mais agitado, um signo mutável e deixa o clima um pouco impaciente,
competitivo, um pouco mais agitado, e o fato da Lua não ter novos aspectos com planetas e seguir para a quadratura com os nodos. Então, assim, são vários fatores que vão se acumulando para trazer para a quarta-feira um prejuízo grande para iniciativas. Mas na quarta tem outra coisa que prejudica a iniciativa também, que é a oposição de Mercúrio com Júpiter. Isso acontece às 5h17 da quarta-feira, dia 14. E, bom, aqui a gente tem até o Mercúrio no termo de Júpiter, né? Mas não vai ser alguma coisa que alivia tanto assim, não. Não é também uma oposição assim super adversa de tensão, porque não é uma característica nem de Mercúrio nem de Júpiter, mas para procedimentos jurídicos, para procedimentos ligados a estudos, por exemplo, assuntos técnicos, processo criativo, fator de prosperidade, tem prejuízo. Ela é um pouco atrapalhada, tá? E por isso é legal ter cautela. Quarta-feira, então, como vai ser o único aspecto perfeito, é legal vocês terem cautela. Então, nesse momento, 5h17 da quarta, vejam, olha, a Lua já está se aplicando às quadraturas aos nodos. Tá em 4, vai andar ainda 6 graus aqui aproximadamente para chegar à quadratura perfeita. Então, vai fazendo com que a quarta-feira seja um dia bastante inadequado para as iniciativas. Conforme as horas forem avançando e à noite, melhora um pouquinho mais, porque a gente tem uma aproximação desse sextil aqui entre Vênus e Saturno. E como ele vai ser na quinta, na madrugada, 3h18 na quinta-feira, nós vamos perceber o aumento dessa influência já na quarta-feira. Então, quando for lá para o final da tarde, já vai estar bem mais próximo, então vai aliviar um pouco mais essas quadraturas, essa oposição que aconteceu, vai melhorando um pouco o clima. E aí a gente tem então a quinta-feira, dia 15, 3h18, com o momento perfeito aqui do sextil entre Vênus e Saturno. E olha, apesar do sextil ser um aspecto leve, ele acaba sendo super auspicioso, porque nós temos uma recepção mútua forte para Saturno no domicílio dele, né? Ele tem regência, né? Domicílio aqui em Capricórnio, para Vênus na exaltação. E é uma recepção que acrescenta favorecimento para o sextil. Pena que vai acontecer bem na madrugada, poderia acontecer pelo menos no início da manhã, porque é um perfil que ajuda no sentido de prosperidade, ele é bastante equilibrado, o processo criativo se beneficia, bastante sensibilidade no ar, e a gente poderia aproveitar muito bem esse sextil, mas ele vai ser às 3h18. Nós vamos até aproveitar um pouco mais, porque Vênus se movimenta um pouco mais rápido que o Sol, então basicamente um pouco menos de 1 grau por dia. E nós vamos conseguir ainda perceber essa fluência ao longo da quinta-feira, mas já com Vênus se afastando, né? Mas já com Vênus se afastando do sextil a Saturno, mas ainda assim é bem legal. Vamos sentindo. E quinta-feira é só isso que temos no céu. Então, quarta, quinta, aí sim, nós nesse momento, olha, a gente tem aqui a Lua passou pelas quadraturas aos nodos, e percebam que ela ainda nem está aqui no aspecto com Saturno, porque nós estamos falando de quinta-feira, 3h18 da madrugada. Então, 3h18 da madrugada na quinta, a Lua nem está ainda se aplicando ao aspecto aqui de quadratura a Saturno. Nós vamos começar a perceber um pouco mais da quadratura mais para o meio do dia, porque é quase 24 horas depois desse momento. Então, a quinta-feira vai ter um favorecimento ainda durante a manhã toda, dessa separação de Vênus ao sextil Saturno, que é bastante agradável, é um perfil até calmo, como eu falei para vocês, muito bom. E quando for mais lá para o meio da tarde, a gente começa a perceber então a influência dessa quadratura de Lua com Saturno. Ela será perfeita na sexta-feira, 3h17 da madrugada. Então, a quinta que vem ali para o período da tarde, já com o aumento da influência. À noite, já bem forte essa influência. Ela é bastante chata, bastante cheia de confusões, super atrapalhada. Primeiro porque a Lua aqui não tem força no signo de Sagitário, não tem domicílio, né, exaltação, não tem, ela fica bastante agitada, meio descontrolada, como a quadratura com Saturno em Peixes gera confusão. Por isso a gente tem aí uma virada de quinta para sexta com uma tendência confusa,
pouquinho agitada, evitem atividades de alto risco, para iniciativas não é bom, então a gente vai ter um pouco desse prejuízo. A quadratura, então, é às 3h17 da sexta-feira, dia 16. E depois disso, a Lua fica fora de curso. Mas ingressa em Capricórnio às 8h47 da manhã. Pelo menos não fica tanto tempo fora de curso. A Lua vai chegar à conjunção com o Sol no domingo, dia 18. A gente já vai falar na próxima semana. E daí vamos ter os aspectos de conjunções também no domingo. Então, ela ingressa em Capricórnio mais centrada, mais fechada, mais técnica, mais prática, 8h47. Só que o primeiro aspecto da Lua em Capricórnio, vejam os graus aqui todos, vai ser a oposição com Júpiter. E essa oposição com Júpiter será no sábado à noite. Então, novamente, nós vamos pegar a Lua ingressando num signo sem aspectos perfeitos. E isso vai fazendo com que o restante da sexta-feira, desde as 8h47 da manhã, acaba sendo bastante inadequado para as iniciativas, porque a Lua se movimenta em torno dos 13 graus por dia. Então, como o Júpiter está em 19 e a Lua ingressa em Capricórnio 8h47, ela vai demorar para chegar, começar a lançar os raios aqui de oposição, para oposição com Júpiter. Então, demora um pouquinho. A gente vai perceber isso mais lá para o início do sábado mesmo. Então, atenção, tá? A sexta-feira acaba não sendo também interessante para as iniciativas, mas em termos de clima, ela é mais centrada, não é apressada, não tem uma agilidade, ela vem carregando um clima estável, vamos dizer, né? E se desenrola assim, não é paradão, porque o Capricórnio é um signo cardinal, então não é um dia assim lento, travado, não. Ele só não tem favorecimento para as iniciativas, para grandes mudanças de alto risco, isso não tem mesmo. Bom, e aí na sexta é isso, que temos 8h47 e encerra o movimento no céu. No sábado, a gente tem outro momento interessante, agora do Sol com o Saturno. Agora do Sol com Saturno. E, novamente, o Saturno se beneficia muitíssimo, porque ele nem tá peregrino em Peixes, né? Ele já tá aqui no próprio termo dele, encerrando o trânsito dele em Peixes. Mas o Sol, além de estar no domicílio de Saturno, está no termo também. Então, para Saturno, esse sextil é super interessante. Para o Sol, nem tanto, né? Ele não se beneficia muito, mas para Saturno, sim. E isso vai acontecer no sábado, 7h41 da manhã, mas nós vamos percebendo essa influência já desde a virada de sexta para sábado. Bom, aqui a gente já começa a perceber o aspecto de oposição entre a Lua e Júpiter, já dá para ver. Então, vai acontecer quando o Sol chegar ao sextil a Saturno, a Lua está se aplicando a oposição a Júpiter. Mas o clima, ele tende a ser estável, ele não é bagunçado. E principalmente para quem tem posição de liderança, para quem tem que lidar com instrutores, com professores, orientadores, pode ser bastante interessante com esse perfil do Sol com Saturno, como também para estudos mais profundos, complexos, atividades de planejamento de longo prazo também pode ser interessante. Eu não aconselho muito atividades que te coloquem em risco, mas não é pelo sextil. O sextil é bom, é porque a Lua está aumentando a influência da oposição a Júpiter e precisa de cautela aqui. Mas no clima geral cotidiano, vocês vão perceber essa facilidade. E será no sábado, 7h41. Depois disso, a gente tem Vênus mudando de paisagem aqui, 9h43 da manhã, a gente tem Vênus ingressando aqui em Aquário. Olha, em Capricórnio, pelo menos, Vênus tem um poder na triplicidade da Terra. Em Aquário, ela não tem. Esses 10 graus iniciais beneficiam um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, Vênus, que é o decano, a fase de Vênus. Então, beneficia um pouco, pelo menos ela não fica peregrina aqui no comecinho, né? E depois essa outra faixa aqui também beneficia um pouco. Quando Vênus ingressa no signo de Aquário, tem um pouco mais de despojamento, uma característica um pouco mais aéreo, né? Tem calor, então é aéreo, tem calor, e isso acaba trazendo um pouco mais de vibração para Vênus. Mas não que ela esteja confortável e para os temas do amor, romance, diversão e entretenimento seja excelente. Mas não vai ficar ruim, assim, tem um pouco mais, eu diria, de vibração, tem um pouco mais de visibilidade e tal. Não fica exatamente ruim. Mas no sábado nós vamos encerrar com a oposição entre Lua e Júpiter. E vamos encerrar com essa oposição entre Lua e Júpiter.
E Júpiter ele está no ponto do domicílio da Lua, mas a Lua está aqui num ponto de queda de Júpiter, e para a prosperidade, além da natureza do aspecto ser difícil, esse fator tem que ser levado em consideração. A oposição será no sábado 22 horas e 13 minutos, e por isso nós vamos pegar o dia inteiro com o aumento dessa influência, o que faz com que o sábado inteiro não seja bom para as iniciativas, porque escorrega. Aqui tem um pouco do perfil do exagero, da falta de concentração, de excessos e prejuízo para o sentido de justiça, para o campo da prosperidade, fator da geração das coisas, processo de fertilidade, de criatividade, a confiança, esperança, acaba tendo muito, tudo isso acaba sendo muito prejudicado. E 22:13, né? Então a gente pega o dia praticamente inteiro com essa influência. E para mudanças também, atenção, com mudanças muito drásticas. Bom, o que a gente tem assim no início do sábado que é legal é o sextil entre o Sol e Saturno, mas como ele vai acontecer, como a gente viu, com a Lua aumentando a oposição a Júpiter, o dia todo não é bom para iniciativas. Ele pode ser bem ponderado, equilibrado para atividades cotidianas, até em termos de clima. A gente tem o ingresso de Vênus em Aquário que anima um pouco, mas para início de projetos, de assuntos, atividades importantes, eu já recomendo ser cauteloso aí, tá bom? Bom, encerramos o domingo com essa oposição. E aí, gente, o que vai acontecer é que o Mercúrio vai chegar, olha aqui, o mesmo grau de Marte no dia 18. Dia 18 vai ter uma sequência de conjunções, muito movimento. O Mercúrio vai chegar à conjunção, aí a Lua vai chegar à conjunção com Marte, aí também a Lua conjunção com Mercúrio, aí depois a Lua Nova, e vai ser uma Lua Nova bem de casa 7, assim, um pouco tensa, parece que pegando fogo lá do lado de fora, né? Ela vem com uma consequência um pouco tensa, mas vou falar da fase nova na semana que vem, né? Porque aí já entra no domingo, né? A gente já pega o fluxo da semana inteira, tá bom? Então, é uma semana que não vem tão tensa como a anterior, porque na semana anterior nós tivemos o Marte Casime, e depois ficou combusto, muitos momentos adversos, né? Pegou no sábado ali a oposição de Marte com Júpiter, então bastante tensão, a sequência das oposições. Aqui a gente tem facilidade, a terça-feira vem com a sequência de aspectos tranquilos, tende a ser bem equilibrado o dia. Então é isso que a gente tem esses dois sextis, né? De Vênus com Saturno, do Sol com Saturno, que ajudam um pouco a equilibrar. Não é uma semana excelente, tem muitos períodos longos, né, com a Lua sem aspecto, mas ela também não tá num clima já tão tenso como a semana anterior. Agora, atenção na semana que vem, porque a gente já vai ter essa fase nova pegando fogo aqui. Bom, Vênus já tá quebrando um pouco a dinâmica aqui, já mudou para Aquário, logo mais a gente tem o Sol e Marte também mudando, mas Vênus está se afastando aqui do ponto da combustão, e o Sol também já vai livrando Marte da combustão. Então para os próximos 15 dias já vai ficando um pouco mais o alívio da tensão, porque Marte já vai se livrando desse fator da combustão, e ele é um maléfico, né? Mas também logo mais nós vamos ter o Saturno ingressando em Áries, e é isso, né? O ano todo ele vem ali basicamente no signo de Áries. Bom, programem-se para terem bons resultados, aproveita, a gente volta aqui na segunda-feira para falar diariamente, todos os dias vem aqui para a gente reforçar. Mas essa visão é mais para você ter um entendimento do ritmo do céu, favorecimento para as suas atividades. Uma ótima semana para vocês e até segunda-feira, então, até mais.